Quando se fala em Fiagro, o que vem na cabeça dos investidores são dúvidas. Dúvidas sobre o futuro. Será que eles vão continuar pagando bons dividendos no futuro? Será que vai valer a pena investir nesse tipo de fundo? Afinal, a gente não tem muitos dados para analisar. Eles começaram a ser negociados na bolsa há pouco tempo, alguns no final de 2021, outros no começo de 2022. Então a gente não tem muitos dados para analisar. Mas e se você tivesse investido nesse tipo de fundo desde o início? Quando eles começaram a ser negociados na bolsa até hoje, será que valeu a pena? Será que eles pagaram bons dividendos? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma simulação de investimento utilizando os três principais fiagros da bolsa, mostrando qual o retorno deles desde o início da sua negociação na bolsa até os dias de hoje. E vou te mostrar se valeu a pena ou não para você ter alguma base de estudo para os próximos anos. Então, se você é novo por aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações e se você gostar do vídeo, deixa o like para me ajudar a fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Combinado? Bom, então eu utilizei aqui três Fiagro, tá? Para quem não sabe o que é um Fiagro, Fiagro ele é basicamente um fundo de papel, só que ele investe no segmento do agronegócio, diferente dos fundos de papel tradicional que investem no setor imobiliário, tá? Os Fiagros eles investem no setor do agronegócio através de CRA, Certificados de Recebíveis do Agronegócio. São basicamente títulos de dívida que financiam o agronegócio e as operações do agronegócio. Então eu utilizei os três principais e mais conhecidos aqui na Bolsa de Valores. O primeiro deles é o KNCA 11, atualmente cotado a R$ 107,65. Ele tem uma boa liquidez, tá? O último rendimento foi de R$ 1,13, dividend yield dos últimos 12 meses 14,89%, patrimônio de 1,4 bilhão e o PVP de 1,05. Então ele está sendo negociado 5% acima do valor justo. O segundo fundo que eu utilizei aqui para fazer esse estudo é o RZAG 11. Ele é um fundo com cotação base 10, então ele é cotado atualmente a R$ 9,64, liquidez de 2,8 milhões e o último rendimento foi de 13 centavos. Dividend yield dos últimos 12 meses de 16,13% e o PVP de 0,98. Então ele tem 2% de desconto em relação ao valor patrimonial e tem um patrimônio de 647 milhões. E o terceiro fundo, e é o mais conhecido Fiagro da Bolsa, é o VGIA11. Ele é um fundo também com cotação base 10, atualmente cotado a R$ 9,54. A liquidez dele já é bem maior, de 4,6 milhões. O último rendimento foi de 13 centavos e o dividend yield de 19,02%. Então, ele paga muito bons dividendos. O patrimônio de 821 milhões e o PVP de 1. Então, ele está sendo negociado no seu preço justo. Agora a gente vai aqui para a planilha para eu te explicar como que funcionou aqui, então, essa simulação de investimentos. Então, está aqui os três fundos imobiliários, VGA, RZAG e KNCA. O investimento foi de R$ 1.000 em cada um dos fundos, tá? Então, o investidor investiria aqui R$ 1.000 todos os meses em cada um desses fundos imobiliários. E o aporte seria mensal, então todos os meses, e reinvestindo todos os dividendos. Então, todo o dividendo que o investidor recebesse, ele ia reinvestir no próprio fundo que pagou os dividendos, tá? Vou passar aqui então no primeiro para explicar aqui como que funciona bem certinho isso aqui. A primeira coluna é a data de compra, então eu coloquei aqui todos os meses, tá? Foi feita as compras em datas aleatórias, tá? Em diferentes dias do mês. Preço de compra, então, de cada data, né? De cada dia de aporte. Aqui nessa coluna são os aportes e também o reinvestimento dos dividendos. As cotas compradas com cada aporte e o total de cotas aqui acumulados. Nesta outra coluna aqui é o dividendo pago por cota e nessa última coluna é o total pago em dividendos aí pela quantidade de cotas que o investidor teria. Então eu fiz isso com os três fundos imobiliários, os três Fiagros e cheguei nesse resultado aqui. No KNCA, o preço médio do investidor seria de R$ 106,38. O valor investido, R$ 20 mil. O valor que saiu do bolso do investidor, então 20 meses de aporte. Cotas acumuladas 211, recebidos em dividendos R$ 2.722,34. Isso aqui no KNCA. O próximo é o RZAG 11. Eu fiz a mesma coisa, tá? Botei os números aqui, fiz a mesma coisa e cheguei a um preço médio de R$ 9,80. O total investido de R$ 19 mil. O RZAG 11 ele tem um mês a menos que o KNCA 11. Cotas acumuladas 2.174 e valor recebido em dividendos de R$ 2.505,09. VGIA, a mesma coisa, fiz coloquei os mesmos dados, tá? Então, o preço médio
de R$ 10,12, o valor investido também de R$ 19 mil, cotas acumuladas 2.141 e o total recebido em dividendos foi um pouco maior, R$ 2.836,42. E aqui na próxima planilha eu tenho o gráfico do patrimônio, como é que ficaria o patrimônio desse investidor investindo todos os meses R$ 1.000 em cada um desses fundos. Então ele investiu R$ 3.000 por mês. Atualmente, aqui em agosto de 2023, esse patrimônio seria de R$ 63.995,80, tá? E basicamente não teve valorização do patrimônio. Por que não teve valorização do patrimônio? A gente está investindo aqui nessa simulação, são em fiagros. Então, eles têm basicamente a mecânica de um fundo de papel. Eles não valorizam as suas cotas. Por que um fiagro ou um fundo de papel não valoriza suas cotas? Tá? Porque ele entrega toda a rentabilidade, toda a valorização para os cotistas em forma de dividendo. O dividendo de um fundo de papel ele vem de duas formas. Tá? Da taxa de juros, lá do contrato do CRI ou do CRA, então sempre tem uma taxa de juros, IPCA mais 5%, mais 10%, essa é a taxa de juros. Os 10% seria a taxa de juros. Mas essa inflação, geralmente IPCA ou o CDI, tanto faz. Então ele paga IPCA mais 10%, por exemplo. Então o dividendo ele vem da inflação mais a taxa de juros. O fundo recebe isso e entrega tudo isso para os cotistas. Tá? Diferente de um fundo de tijolo, que ele tem o patrimônio físico, né, o imóvel físico, esse imóvel ele se valoriza pela inflação no longo prazo, então as cotas se valorizam também. E ele entrega apenas os aluguéis recebidos, seria apenas aquela taxa que ele recebe de empréstimo, de aluguel desse imóvel. Então o imóvel fica ali, fica se valorizando, as cotas vão se valorizando. O fundo de papel não, ele recebe a inflação ou o CDI mais a taxa de juros e entrega isso tudo para os cotistas, então por isso que ele não valoriza suas cotas. Ele até sobe, oscila um pouco, mas basicamente não passa muito disso, tá? É pouca oscilação no longo prazo. Então, basicamente, o patrimônio dos fundos de papel não se valorizam e dos fiagro também não. Aqui na parte dos dividendos, sim, eles vão crescendo, né? Você vai investindo e eles vão aumentando cada vez mais. Em agosto de 2023, o investidor teria recebido R$ 795,19 em dividendos. Então, se ele não investisse mais nada, ele receberia aproximadamente esses R$ 795 todos os meses de agora para frente. Tá? Então, os dividendos, sim, muito bons, eles pagam bons dividendos até agora. Não sabemos como vai ser no futuro. Tá? Essa dúvida ela vai continuar, não tem como a gente prever o futuro de um fiagro, principalmente porque a maioria deles são indexados ao CDI, e a taxa Selic está caindo, e quando a taxa Selic cai, o CDI também cai. O CDI também ele segue ali bem próximo da taxa Selic, então é provável que sim tenhamos uma queda nos dividendos aí dos fiagro no futuro. A gente não sabe como vai ser, o que a gestão vai fazer. Provavelmente eles vão começar a mudar os contratos, colocar com IPCA ou fazer de alguma outra forma para que os dividendos não caiam tanto. Tá? Com certeza a gestão tem uma solução para isso. A gente não sabe e não tem como prever o futuro, mas até agora eles foram muito bem, tá? Tem uma ótima rentabilidade, valeu muito a pena investir nesse tipo de fundo até agora. Vamos esperar agora para ver como é que vai ficar no futuro. E deixa aqui nos comentários se você investe em fiagro, se você gosta, se você não gosta. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.